Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo a professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do 5º ano. E a nossa aula de hoje é nossa aula 06 e tem como tema a aula de hoje medida de tempo. Vocês já ouviram falar? Será que vocês já estudaram? Será que no dia a dia de vocês utilizam? Não? Ah, mas eu tenho certeza que sim, e vocês vão observar agora na aula. Mas antes disso, corre aí na casa de vocês e procura um caderno, um lápis e uma borracha para que vocês anotem tudo que a gente for resolvendo aqui, cada questão vocês colocarem no caderno. Por exemplo, número 1 representando a primeira questão e a letrinha que for correta, que a gente resolver aqui. Por exemplo, letrinha A. Então, número 1, letrinha A. Segunda questão, eu coloco o número 2 no caderno e a letrinha que for correta aqui, quando a gente resolver. Por exemplo, letrinha C. Então, número 2, letrinha C. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Perfeito? Ótimo! E aí a gente já inicia aqui com a nossa tirinha, que tem como título geral, lá em cima na tirinha, ó, atrasado. E quem é que está atrasado aí nessa tirinha? Olha só, Chico Bento. E ele diz assim, ó, Xi, eu tô atrasado para a escola. Olha só, ele é atrasado. Quem aí mais está atrasado para a escola? Que acorda já em cima da hora. E aí, além disso, olha só o percurso que Chico Bento vai fazer. Ele acordou ali depressa, viu que estava atrasado e começa, ó, se arrumou. Foi que ele fez mais, olha só, faz a leitura aí das imagens. Ele pegou ali, olha só, o rio e começou a nadar, desesperado. E depois, olha só o que foi que aconteceu. Começou a chover constantemente, choveu muito mesmo. E aí, olha só, ele todo ensopado, chegou na escola. E aí ele fala assim, ó, ufa, cheguei. O que mais farta acontecer? O que será que foi que aconteceu nessa historinha aí? Olha só o que apareceu na historinha. A cara de Chico Bento todo ensopado e lá a mulher que trabalha lá na escola, certo? Olha o que ela disse. Hoje é feriado, mas vê mesmo o que foi que aconteceu com Chico Bento. Ele acordou atrasado, correu, vestiu a roupa, enfrentou o rio, enfrentou a chuva. Quando chega na escola, ele jurando que ia ter aula, não teve. Mas vê que situação. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que Chico Bento esqueceu ou deixou ali passar? Vamos pensar um pouquinho? Vê só. Qual objeto do quarto do Chico Bento teria evitado todos esses transtornos se ele tivesse consultado? Olha só aí a primeira imagem que está aparecendo para vocês. Foi logo a primeira tirinha que apareceu. Atrasado, Chico Bento. E ele fala lá, xiii, tô atrasado para a escola. O que foi que ele deixou de olhar? O que está aparecendo aí no quarto dele? Que objeto é esse aí que a gente poderia ter consultado e nada de errado ele teria deixado passar? Isso mesmo, quem respondeu ali, olha só, o calendário, ele tivesse consultado, ele iria saber que no calendário aquele dia era feriado, ou que não iria haver aula por alguma reunião na escola, ou porque era aniversário de alguém importante, dentre outras situações. Então, o calendário, ele é importante para que a gente saiba identificar diversas situações. Então, se ele tivesse consultado aquele calendário que estava lá no quarto dele, ele não teria enfrentado todos esses transtornos, tá? E aí o calendário, ele serve para auxiliar na organização das nossas atividades, da identificação dos dias, dos meses, tá? Do ano, os feriados que vão haver durante todo aquele ano ou os meses, tá? O dia do nosso aniversário, que a gente também pode identificar lá no calendário, dentre outras coisas, como as nossas férias, dentre outras situações. Então vejam como é importante o calendário. E aí aqui a gente ainda continuando com a questão do calendário, a gente observa aqui, ó, os meses do ano. Quantos meses possui o ano?
Isso mesmo, quem respondeu 12 meses respondeu corretamente. Temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Olha só, 12 meses. E dias da semana, a gente também pode identificar através do calendário. Temos domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, ou seja, possui 7 dias. Então, olha quão importante é a gente ter, a gente identificar, a gente saber sobre o calendário. Além disso, o nosso calendário também possui o quê? Observem aí que eu trouxe para vocês o mês de janeiro, tá? Mas qualquer outro a gente pode fazer essa identificação também. Mas aqui como exemplo eu trouxe o mês de janeiro, a gente observa aí os dias, tá, da semana, as datas, tudo certinho. E aí a gente vê que nesse calendário aí do mês de janeiro, a gente possui aí, olha só, quinzenas, que nada mais é ou que representa 15 dias. Então, se o mês de janeiro tem de 1 a 31, observem aí que esse mês está representando aí, olha só, 2 quinzenas, 15 e 15 ali, olha só, 15 que temos representando ali a quinzena. Primeira quinzena eu coloquei de azul e a segunda quinzena representando ali, olha só, de rosa. Conseguiram identificar? Ótimo! Além disso, no nosso calendário, a gente também tem alguns termos que a gente precisa estar ciente. Por exemplo, se eu pego 2 meses, janeiro e fevereiro, certo? Eu posso chamar, certo, 2 meses de bimestre. Então, bimestre, quando vocês ouvirem, as provinhas do primeiro bimestre. Então, as provinhas de 2 meses, tá? Representando 2 meses. Agora, se eu digo 3 meses, como é que eu vou chamar o termo? Trimestres, que é igual a 3 meses. Agora, se eu represento lá embaixo, olha só, 6 meses, como é que eu posso chamar também? Semestres, tá? Semestres ou igual a 6 meses. E aí a gente pode estar conhecendo um pouquinho mais. Então, além do calendário, certo, como medida de tempo, a gente também tem aqui, certo, a medida de tempo representando agora o relógio. A gente tem o relógio de ponteiro, que é esse primeiro ali, cinzinha, tá? A gente também tem o cronômetro, a gente também tem o relógio digital. Então, são alguns dos instrumentos de medida de tempo. Então, a unidade do sistema de tempo do sistema internacional, a gente tem o segundo, a gente também tem os minutos e a gente também tem a hora, tá? Essas são as unidades de tempo. Então, o segundo, como é que eu faço se eu quero transformar ali, ó, os minutos em segundos? Como é que eu faço para transformar? Eu vou lá, ó, e multiplico por 60. Então, se eu tiver, certo, 30 minutos e quiser transformar em segundos, eu multiplico por 60. Agora, se eu tenho, olha só, se eu tenho horas e quero transformar em minutos, eu também multiplico por 60. A mesma coisa, se eu tiver hora e quiser transformar já diretamente em segundos, eu vou multiplicar por 3.600, tá? Essa é a nossa transformação. Agora, se eu quero fazer o inverso, como é que eu faço? Se eu tenho segundos e quero transformar em minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou lá, olha só, dividir por 60. Agora, se eu tenho, olha só, minutos e quero transformar em horas, eu também divido por 60. E se eu tiver segundos e quiser transformar diretamente para horas, como é que eu faço? Divido por 3.600, tá? 3.600. É assim que a gente faz a transformação das unidades de tempo. Combinado? Ótimo! E agora vamos um exemplo, depois de eu ter apresentado para vocês essas unidades de tempo aí, transformação, eu vou dar aqui para vocês, ó, 2 horas e 10 minutos, tá? Então, se eu quero transformar esse tempo aí, tá, em segundos, como é que eu faço, professora? Agora eu endoidou tudo, não vou mais conseguir fazer nada. Então, calma, a gente vai por partes para que a gente consiga entender na prática
como seria essa transformação do tempo? Olha só, 60 vezes 2 é o primeiro cálculo que a gente vai fazer. Por que 2? O 2 representa essas 2 horas que tem aí. E eu quero transformar essas 2 horas, tá, em minutos. Então, 60 vezes 2. Lembra lá da transformação? Perfeito. E aí eu resolvi o primeiro cálculo, ó, 120 minutos. A gente transformou a hora em minutos. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, ó, 120, que eu acabei de encontrar, minutos, mais os 10 minutos que está lá na questão. Como é que eu faço? Ó, 130 minutos. E o que é que eu vou fazer agora? Eu encontrei o valor total de minutos. Eu preciso fazer o quê? Transformar para segundos, já que a pergunta é em segundos. O que é que eu faço? Pego 130 minutos que eu acabei de encontrar, tá? E multiplico por 60, que está lá nas regrinhas da transformação das unidades. Olha só, vai dar 7.800 segundos. A gente acabou de encontrar. Fácil, não é? Perfeito! Que bom que vocês conseguiram compreender. E chegou o momento das nossas resoluções aqui, das nossas questões. Coloca número 1 aí para a primeira questão no caderninho de vocês. Ó, José, ele precisou viajar a trabalho. Ele fez uma viagem que durou 2 dias, o dia inteiro, vê só. Então, ele viajou durante quantas horas? Letra A, 25 horas. Letra B, 50 horas. Letra C, 48 horas. Ou letra D, 75 horas. Quanto tempo aí durou essa viagem de 2 dias inteiros? Então, vamos lá. A gente tem que saber, primeiro, identificar cada informaçãozinha bem precisa. Então, tá dizendo ali, ó, durou 2 dias inteiros. Então, a gente já circula ou grifa, tá? Para que a gente não se perca. E aí, a gente precisa ver, ó, que ele viajou. Ele quer saber ali quanto que ele viajou, o tempo total ali de horas que ele viajou. Como é que eu faço? E aí, eu tenho que associar, ó. Se um dia é igual a 24 horas, o que é que eu preciso saber? 2 dias. Então, se um dia é 24, o que é que eu faço? 24 mais 24, já que são 2 dias. E aí eu encontrei o valor lá, certo? Da quantidade de horas que ele viajou. Ó. 24 mais 24 igual a 48 horas de viagem. Qual é a letrinha que tem essa resposta? Perfeito, a letrinha C. Então, marca aí, número 1, letrinha C como a letrinha correta. Vamos para a segunda questão, ó. Número 2, Nicolas e Fred, eles resolveram passear pelo parque às 13 horas e 25 minutos. Esse foi o tempo que eles saíram para ir passear no parque. E eles retornaram, ou seja, eles voltaram para casa às 17h30 minutos. Observem aí, atentem para isso. Quanto tempo durou o passeio? Letra A, 3 horas. Letra B, 2 horas. Letra C, 2 horas e 30 minutos. Ou letra D, 4 horas e 5 minutos. Qual foi o tempo aí que ele demorou nesse passeio? Que eles demoraram? E aí? Então, a gente grifa lá as informações, ó. Tempo de saída e tempo de chegada. E a gente precisa saber essa diferença. E como é que eu faço isso, professora? Quando a gente vê na questão, a questão do tempo que durou, a gente quer saber ali como foi que ocorreu isso. Então, a operação que eu vou precisar para resolver é a operação de subtração, de menos, tá? Eu coloco lá o tempo de retorno, que é o tempo maior, foi 17 horas e 30 minutos, menos, porque eu quero saber a diferença ali, tá? 13 horas e 25 minutos, que foi o tempo que eles saíram. E aí o que eu vou fazer? Vou diminuir tudo, hora com hora, minutos com minutos. E eu chego ao resultado final, ó. 4 horas e 5 minutos foi o tempo que eles gastaram passeando lá pelo parque. E qual é a letrinha que tem essa resposta? Perfeito! É a letrinha D. Coloca aí, número 2, letrinha D, como a letrinha correta. Terceira questão. Você sabia que o tatu-bola vive em média 15 anos? Não sabia? Legal, olha só. Vocês estão descobrindo agora. Então, ele vive em média 15 anos.
Sabendo disso, dessa curiosidade que a gente acabou de saber, de conhecer um pouquinho, em questão de décadas, esse tempo corresponde a... Como é que eu vou saber isso, professora? Letra A, 1 década. Letra B, 1 década e meia. Letra C, 2 décadas. E letra D, 3 décadas e meia. E aí, como é que eu faço, professora? A gente vai resolvendo devagarzinho. Como assim, ó? Tatu Bola vive em média 15 anos. É a primeira informação que a gente precisa ali grifar, riscar, entender um pouquinho. A segunda informação que a gente precisa saber para resolver essa questão é que 1 década é igual, certo, a 10 anos. Quando vocês ouvirem o termo lá, ó, década, significa que é igual a 10 anos, está representando 10 anos. Se o Tatu Bola vive 15 anos, como é que eu faço? Se 1 década é 10 anos, então meia década é igual a 5 anos. Então, como é que eu faço agora, professora, sabendo dessas informações? Eu vou agora resolver lá. Então, 1 década e meia é 10 anos, mais os 5 anos da meia década, que vai ser igual a 15 anos. Olha só, a gente acabou de descobrir. Significa 1 década e meia vive aí, em média, o Tatu Bola. A letrinha correta é a letrinha B. Coloca aí, terceira questão, letrinha B, uma letrinha correta. Conseguiram aí acompanhar? Ótimo! Quarta questão. Com o auxílio do calendário anual, pense e responda. Quantos bimestres possui um ano? Certo? Letra A, 2 bimestres. Letra B, 3 bimestres. Letra C, 4 bimestres. Ou letra D, 6 bimestres. E aí eu trouxe aqui, olha só, a imagem do calendário para vocês, para que vocês identifiquem direitinho, para que vocês não se percam, tá? Fica mais fácil quando tem uma imagem em apoio, né? Temos, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todos os meses, né? E agora eu quero que vocês descubram. Quando eu falei lá na explicação, lembra lá? Bimestre. Significa ou é igual a 2 meses. Então, como é que eu vou fazendo? Olha só. Vamos lá. Grifei a pergunta inicial, ó, quantos bimestres possui um ano? Segundo passo agora, eu ir lá no calendário apoio e ir separando, ó. 2 ali meses, janeiro e fevereiro, é um bimestre. Depois, ó, março e abril, mais outro bimestre, então já temos 2. Depois, ó, maio e junho, mais outro bimestre. Depois, ó, julho e agosto, mais outro bimestre. Depois, setembro e outubro, mais outro bimestre. E, por fim, novembro e dezembro, mais outro bimestre. Ao todo, quantos quadrinhos aí amarelinho tá aparecendo na telinha para vocês? 6. Então, um ano possui aí, olha só, 6 bimestres. Então, coloca no caderno. Número 4, letrinha D com a letrinha correta. E a última questão do dia. Vejam só. Todo dia, Gabi, ela acorda cedinho para ir à escola e estudar. Sua primeira aula começa às 7 horas e 45 minutos. E tem duração, certo? De 8 horas. Que horas terminará a aula na escola de Gabi? Letra A, 12 horas e 30 minutos. Letra B, 15 horas e 45 minutos. Letra C, 16 horas. Ou letra D, 16 horas e 30 minutos. O que é que eu preciso fazer? Voltar novamente às informações. Então, ó, sua primeira aula começa às 7 horas e 45 minutos. Eu vou lá e grifo, certo? Eu risco, circulo. E depois, ó, vejo que dura 8 horas. Então, já ali descobri essas informações. Quero saber a hora que vai terminar. Como é que eu faço isso, professora? Eu vou somar essas 8 horas junto com a hora de saída e assim eu descubro a hora que vai ser, terminará. Então, ó, 7 horas e 45 minutos, a hora que ela sai, mais 8 horas que ela vai permanecer, certo, na escola. E aí eu resolvo hora com hora, minutos com minutos.
Então, olha só, vai dar 15 horas e 45 minutos. Vai ser a letrinha, olha só, letrinha B. Então, coloca no caderno número 5, letrinha B, como a letrinha correta. E chegamos ao momento final, o preenchimento da nossa folhinha de gabarito. Vamos lá agora, circular, riscar, pintar apenas a letrinha correta de cada uma das questões. Número 1, letrinha C, vou pintar tudo. Segunda questão, letrinha D, eu vou pintar tudo. Terceira questão, letrinha B. Quarta questão, letrinha D. E a quinta questão, letrinha B, com a letrinha correta. E assim ficou a nossa folhinha de gabarito. Então, espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aprendido bastante a aula de hoje. Então, beijos e até a próxima aula!